Jesus nasceu. E eu quero meditar com os irmãos hoje a respeito da bondade de Deus. Salmo 145. 145, versículos de 1 até o versículo 21. Nós declaramos que o nascimento de Jesus é, de fato, a expressão máxima da bondade de Deus. Por isso, os anjos e os homens celebram a bondade de Deus pela encarnação do Verbo. É Natal, Jesus nasceu, anjos e homens celebram a bondade de Deus. Salmo 145 diz assim a palavra de Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em amor. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o seu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da tua majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as tuas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, Ele satisfaz a todos os seres vivos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que inspirou o teu servo Davi esteja hoje, ó Deus, agindo poderosamente na vida de cada um aqui, para que todos nós possamos receber do Senhor aquela porção especial. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria, desejosos de colocar em prática a tua palavra. E principalmente, ó Deus, faça com que no nosso coração esteja de maneira clara e bem profunda a verdade de que o Senhor é bom e de fato as tuas misericórdias duram para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Conforme nosso tema diz, é Natal, Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus é, de fato, a expressão máxima da bondade de Deus.
Eu tenho dito, e especialmente nessa época, é muito bom relembrar isso, repetir estas verdades. Embora nós não tenhamos como precisar de maneira absoluta, não temos como, de fato, determinar com certeza nem o ano, nem o mês e nem o dia do nascimento exato de Jesus. Mesmo que tenhamos um entendimento quase que entre a unanimidade dos historiadores, que Jesus tenha nascido entre o 6º e o 3º ano antes de Cristo, ou seja, depois do 2º decreto de Quirino e antes, ou seja, no finalzinho do reinado do grande Herodes. Portanto, entre o 6º e o 3º ano antes da era cristã. Muitos, ou talvez a maioria dos historiadores concordam com isso, mas ninguém pode precisar exatamente em qual ano, se foi no 6º, se foi no 5º, se foi no 4º ou se foi no 3º antes de Cristo. Da mesma forma, não temos como precisar com absoluta certeza se Jesus nasceu em dezembro, se ele nasceu em janeiro, se ele nasceu em abril ou se ele nasceu em setembro ou outubro. Também não temos condições de afirmar isso categoricamente. E muito menos o dia, né? Se foi no dia 1º, ou no dia 10, no dia 6, ou no dia 7, ou no dia 25. Não sabemos. Mas isso, para nós, é menos importante. É de só menos importância, de fato. Para nós, o que interessa é que Jesus nasceu e as profecias do Velho Testamento se cumpriram. O que interessa para nós, como o próprio apóstolo João diz, é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Por isso, meus queridos irmãos, a despeito de todas essas dificuldades e às vezes controvérsias, e até mesmo a despeito das adições que nós temos visto ao longo dos anos, ao longo da história, né, desvirtuando quase que por completo o sentido do Natal. Hoje mesmo nós temos visto que toda essa mídia ávida por lucros tem afastado cada vez mais o verdadeiro sentido do Natal para longe. E milhões de pessoas estão comemorando o aniversário de um aniversariante ausente. Mas mesmo a despeito de tudo isso, nós não podemos negar que esta época do ano é uma época atípica. Principalmente para nós aqui do Ocidente. É uma época em que as emoções de milhões e milhões de pessoas estão à flor da pele. Muitos e muitas pessoas se voltam nessa época do ano para a família e se voltam para temas como o perdão, como a reconciliação, como o amor. Muitos e muitos, milhões e milhões de pessoas no Ocidente, nessa época do ano, ficam de fato mais sensíveis e mais receptivas às palavras de harmonia e de paz. Então, a despeito de não podermos afirmar em que dia do mês que Jesus nasceu, ou até mesmo em qual mês Jesus nasceu, ou mais ainda, em qual ano Jesus nasceu, nessa época é de fato uma oportunidade estratégica para de maneira objetiva nós podermos anunciar a milhões e milhões de pessoas qual é de fato o sentido do Natal. O que realmente significa a encarnação do Verbo? O que significa o nascimento de Jesus? Qual a importância para nós e para todos os homens o nascimento de Jesus? De fato, a despeito de tudo isso, a despeito de muitos deturparem o sentido do Natal, ou seja, e fazerem uma festa mais pagã do que religiosa, uma festa mais mundana do que espiritual. A despeito de tudo isso, nós podemos sim aproveitar estrategicamente esse tempo para anunciarmos, como o apóstolo Paulo fez aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, até o capítulo 2, verso 15. Podemos aproveitar essas comemorações do Natal
como um tempo estratégico para dizer que o Jesus que nasceu em Belém da Judéia, de forma humilde, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é Deus, que ele é o primogênito de toda a criação, ele é o alfa e ele é o ômega. Nós devemos aproveitar isso para anunciar que Jesus Cristo é o cabeça do corpo, ou seja, assim como o corpo não pode viver sem a cabeça, a igreja não pode viver sem Jesus. Então, o nascimento de Jesus é a razão da igreja. Com certeza, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele nasceu, morreu e ressuscitou. E em ressuscitando é a primícia dos que dormem, porque ele ressuscitou. Nós podemos crer no amanhã, porque ele está vivo. Esse é um tempo especial para podermos dizer isso. E quando nós falamos da ressurreição, é de fato um tempo especial para dizer que aquele que nasceu em Belém de forma humilde, aquele que nasceu em Belém é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vivo e reina poderosamente. E quando nós falamos da ressurreição, vem à nossa mente que a ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Jesus foi perfeito, que o sacrifício de Jesus foi incomparável, que o sacrifício de Jesus foi suficiente, por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos. E quando nós hoje afirmamos que somos cristãos, com a nossa boca, com os nossos lábios, nós declaramos que Jesus é nosso Senhor, aquele menino, o Nazareno, que nasceu em Belém e que foi colocado numa manjedoura, esse é o nosso Senhor, e afirmamos isso com os nossos lábios, mas cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso, no Natal, é tempo de nós dizermos que Jesus é o doador da vida e é o vencedor sobre a morte. Nessa época de Natal, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, nós devemos dizer para todos que somente em Cristo nós temos a redenção. Somente em Cristo, como ele diz lá no capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 19. Somente em Cristo nós temos todos os tesouros do conhecimento. Somente em Cristo nós temos todas as riquezas que têm valor em essência. Somente em Cristo nós temos a perfeição absoluta. Jesus é Deus. Como o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, esse é um tempo especial para nós dizermos que Jesus, por Ele e para Ele, tudo foi criado, tudo subsiste. E nós somos reconciliados com Deus por causa de Jesus. Se o Verbo não tivesse encarnado, nós estávamos condenados. Essa era a nossa situação. Mas ele nasceu. E como disse o sacerdote Zacarias, no domingo passado nós vimos, Deus nos visitou. E aquela visita bendita trouxe para nós alegria. Aquela visita bendita trouxe para nós libertação. E principalmente, aquela visita bendita trouxe para nós salvação. Por isso, devemos aproveitar esse tempo. Porque Natal é um tempo especial para proclamarmos que Jesus nasceu para vencer e venceu. Venceu a morte, venceu Satanás, venceu todo o império das trevas e pelo seu poder, Ele nos resgatou desse império e nos trouxe para a luz. Estávamos nas trevas e Ele trouxe luz. Esse é um tempo de que com os anjos, junto com os anjos, nós podemos celebrar, cantar a bondade de Deus. Natal, nascimento de Jesus, é a expressão máxima da bondade de Deus. Deus, na sua bondade, como disse Zacarias, nos visitou, e aquela visita, ela tem relação com proximidade, ela tem relação com presença, ela tem relação com sentir a nossa dor, ela tem relação com agir em nosso favor, ela tem relação com mudar a nossa sorte, ela significa Emanuel, Deus conosco. Por isso Jesus nasceu.
ao longo de todas as Escrituras, nós podemos ver que o nascimento de Jesus aponta para a insondável bondade de Deus. Desde a anunciação, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, desde aquele chamado próton-evangelho, nós podemos ver ali já a misericórdia, a bondade de Deus ali. E, portanto, o nascimento de Jesus ao longo de todas as Escrituras aponta para a incomparável bondade de Deus, para a insondável bondade de Deus. Aqui no Salmo 145 e em vários outros salmos, o grande rei Davi, ele declara a grandeza e a bondade de Deus, que para ele, para Davi, Deus é bom, e essa bondade de Deus, ela é expressa principalmente por meio da sua misericórdia pactual. Nós podemos ver, e todos nós aqui podemos de fato declarar que Deus é bom, porque nós somos parte dessa aliança. Então, a misericórdia pactual de Deus é uma expressão da sua bondade. Deus cuida dos seus, jamais os desampara. Portanto, o nascimento de Jesus aponta para essa bondade de Deus. Deus é bom, Ele é bom ontologicamente, ou seja, Ele é bom no seu ser, em todas as suas partes, em todos os aspectos, de todos os modos. Deus é bom. A bondade de Deus refere-se à sua perfeição absoluta, ou seja, de fato, Ele é bom na sua essência, no seu ser. E é nesse sentido que Jesus, quando aquele jovem rico chega para Jesus, lá no capítulo 10 de Marcos, e diz assim: bom mestre, Jesus então olha para ele e diz: por que me chamas bom? Bom é só um, Deus. E é nesse sentido, ou seja, ontologicamente, o seu ser, toda a existência de Deus é boa, o ser de Deus é bom, todas as partes de Deus, todos os aspectos de Deus, de todos os modos, Deus é bom. E nesse sentido, à luz da Bíblia, nós podemos ver que na verdade Deus é bom, ou seja, Ele é o bem maior. E como Ele é absolutamente bom, Ele é a fonte de todo bem. É impossível existir alguma coisa boa fora de Deus, que não emane de Deus. E tudo que emana de Deus é bom. Bom. Isso é maravilhoso para nós, saber disso e colocar isso profundamente na nossa mente, no nosso coração. É essa verdade que Davi, por exemplo, expressa no Salmo 36, versículos 9 e 10. Ele diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua benignidade, ou seja, a tua bondade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Na visão de Davi, a bondade de Deus se manifesta na sua misericórdia pactual, ou seja, na relação dele com a família da aliança, a maneira como ele cuida dos seus eleitos, dos seus escolhidos, a maneira como ele nos protege. Portanto, nós somos alvos da bondade pactual de Deus. Deus é bom, e o Natal serve exatamente para nos lembrar que o nascimento de Jesus é a expressão máxima dessa bondade de Deus. Deus é bom. Nas Escrituras e ao longo de toda a história da igreja, de toda a história do povo da aliança, nós podemos ver a bondade, podemos dizer que a bondade de Deus se relaciona com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua longanimidade. Portanto, tanto o amor, a graça, a misericórdia e a longanimidade são expressões da bondade de Deus, do ser bondoso de Deus. Deus é bom porque ama, e Deus ama porque é bom. A essência de Deus é boa. Então nós podemos ver ao longo de toda a história do povo de Deus, Ele expressando essa bondade para com os seus eleitos, para com o seu povo. E Ele faz isso
extravasando o seu amor, como aconteceu na cruz, por exemplo, né? Na cruz, por amor, Ele levou o nosso pecado, por amor, Ele morreu no nosso lugar. E é muito interessante, porque essa bondade de Deus também se expressa, Deus expressa essa bondade dele em relação ao seu povo eleito pela sua graça, favor imerecido. Na verdade, nós podemos ver, à luz das Escrituras, que Deus não tem a obrigação de ser bom para com nenhum de nós. Não tem. Mas Ele é bom. E essa bondade dele, ela vem em nossa direção como expressão da sua misericórdia, ou seja, da sua graça, de um favor imerecido para conosco. Todo-poderoso Deus, de amor, de graça, de misericórdia, de longanimidade, Ele concede bondade àqueles que não têm direito nenhum. Nem eu e nem vocês tínhamos ou temos de nós mesmos algum direito de receber a bondade do Senhor. Não. Mas Ele é bondoso para conosco. Nós não podemos esquecer que todos os descendentes de Adão, ainda não regenerados, todos eles, aqueles que ainda não foram alcançados por essa bondade, todos eles que não foram lavados ainda no sangue do Cordeiro, nós não podemos esquecer que a condição deles eles estão perdidos e devem ser achados, eles estão condenados e precisam de absolvição, eles estão espiritualmente mortos e precisam de vida, eles estão nas trevas e precisam de luz, eles estão doentes e precisam de médico, eles são culpados e precisam de serem justificados, alguém tem que pagar a conta para eles. Eles estão condenados e precisam do perdão. Alguém tem que aplacar a ira de Deus por eles. Eles são escravos e precisam de libertação. E tudo isso aconteceu porque Jesus nasceu em Belém. Tudo isso. Então o nascimento de Jesus traz tudo isso à nossa mente. É por isso que o nascimento de Jesus Cristo é a expressão máxima da bondade de Deus. E é nesse contexto que, ao profetizar sobre o nascimento de Jesus, o profeta Isaías disse: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E o próprio anjo, quando consolando o coração de José a respeito da criança, do bebê que a Maria trazia no ventre, ele disse a José que Jesus nasceria para salvar o seu povo do pecado deles. Portanto, de fato, o nascimento de Jesus é a expressão da bondade de Deus, que nós devemos celebrar nesse Natal. E como o nosso salmista ensinou, Deus é bom, Ele é a fonte de todo bem, e é por causa dessa bondade que Ele sempre nos amará e nunca nos deixará. Ponha isso no seu coração, você que veio aqui hoje. Deus expressa essa bondade através do seu amor, e Ele sempre nos amará, nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Segundo, o salmista vai deixar claro que por causa dessa bondade, Ele sempre cuidará de nós, sempre vai suprir as nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz que Deus conhece todas elas, e Ele tem poder para suprir todas elas, muito mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Ele tem poder, e Ele expressa essa bondade, cuidando de nós, nos guiando, nos fortalecendo, confortando o nosso coração, nos protegendo, suprindo as nossas necessidades em todas as situações. Deus é bom, e é bom o tempo todo. Mas o salmista deixa claro também
que Deus expressa a sua bondade, também nos corrigindo, como Pai amoroso. Então a disciplina de Deus é um aspecto da sua bondade. Exatamente porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama, é que Ele nos disciplina. E mesmo que no momento da disciplina seja momento de choro, mas o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer: ao depois nós experimentaremos um tempo de alegria, porque fomos corrigidos pelo Senhor. Deus também expressa a sua bondade, corrigindo o seu povo. Davi, nessa experiência de falar da bondade de Deus, de exaltar a bondade de Deus, no Salmo 34, no versículo 8, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você que faz parte da aliança, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Mais na frente, próprio Davi, Salmo 96, verso 5 e no versículo 15, ele diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo. A palavra compassivo aí é perdoador. E o Senhor é abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E no verso 15 ele diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Esse é o nosso Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E nós somos alvos da bondade de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nessa época, é época de relembrar a bondade de Deus, encher o seu coração dessa verdade de que Deus é bom, Ele é a fonte de todo o bem. Não existe nada bom, essencialmente bom, fora de Deus, fora da aliança. Não existe, absolutamente. Porque se Ele é bom em absoluto, não existe bom fora dele. Portanto, só o que sai dele é que é bom. Essa é a nossa verdade no Natal. Tomarmos posse dessa verdade, de que Deus é bom. E o nascimento de Jesus expressa a bondade dele. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades hoje, né? As pessoas celebrando o Natal das mais variadas maneiras, e muitas delas totalmente longe do sentido real do verdadeiro Natal. Muitas delas. Mas nem por isso nós vamos deixar de celebrar o Natal. Nós vamos deixar de dizer para o mundo todo que Jesus nasceu. Que Jesus nasceu. E que Ele é a expressão máxima da bondade de Deus. Deus foi, é e continuará sendo bondoso para conosco. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Em nome de Jesus. E agradeça a bondade de Deus. Agradeça o privilégio de ter sido alcançado pela graça bendita, pela misericórdia do Senhor, por essa benignidade. Deus é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus.